Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal. Hoje a gente tá aqui no Platô Montreal, no bar. Qual que é o nome desse bar mesmo? Elzis. Elzis. Naquela parede ali tá escrito o nome da, acho que é a proprietária. Que Eu também acho que é ela mesmo. eu vi no cardápio, tem uma foto também, mas então é Uma Elzis, história muito massa, uma Smith. velhinha muito simpática. que eu não conheço, infelizmente. Obrigado, Elzis, por estar recebendo a gente aqui hoje. No episódio de hoje a gente vai estar conversando com a Camila e com a Milena. Obrigado, meninos, por vocês terem vindo aqui hoje. Nada. A gente vai começar esse podcast. Como sempre, a gente quer agradecer e deixar um presentinho pra vocês. Pra Milena Finalmente e chegou. pra Camila, um pequeno abridor de garrafas personalizados com o nome Obrigada, de vocês. Edu. Cortesia da, Finalmente chegou a minha vez. Finalmente. cortesia Adorei, da Beaver obrigada, Design. Edu. Quem quiser comprar esse abridor de garrafas personalizado com o seu nome, tá aqui na descrição. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ó, a gente tá começando aqui o Papo de Boteco, claro. A gente vai conhecer um pouco mais delas, mas ó, eu ainda tô tomando a minha Coca Zero aqui e a Camila tá tomando um suco de limão. É um morrito. Eu falei que não ia beber, mas eu vou beber um pouquinho. Vai legal. Bom, a gente vai começar um papo aqui. Eu vou falar então pra Milena primeiro, depois a Camila. A gente sempre começa a nossa conversa com da onde que você veio do Brasil, faz quanto tempo que você tá aqui? Eu vim do Rio de Janeiro, eu tô aqui há 2 anos e meio, quase. Você veio sozinha? Eu você vim veio... com meu marido e vim com uma filha que hoje está fazendo 4 anos. Peraí, É hoje o Hoje não, aniversário? domingo. só pra ter certeza, né? Eu não marquei um dia do podcast no dia do Caraca. aniversário da filha. A mamãe saiu do meu aniversário, ela foi beber. E você, Cami? Então, oi, meu nome é Camila, eu vim de Curitiba, mas eu sou catarinense, bem do interior de Santa Catarina. Eu tô no Canadá faz 1 ano, agora, deu 1 aninho agora em maio. E eu vim com o meu marido, Bruno, ele é da TI, então ele veio com visto fechado, e eu vim de esposa, com visto aberto. Então foi 1 aninho agora, de aniversário. E eu sei que você tem gatos, os gatos você... Eu tenho 2 gatos, e os meus 2 gatos, que são assim filhos, eles são quebecos. A gente adotou os bichinhos aqui. Qual que é o nome dos gatos de novo? Gente, é pistache e macadâmia. Tem todo um código ali, entendeu? É tudo nut coded. E a gente adotou eles quando a gente chegou aqui no Canadá. Então, inclusive, foi até uma das coisas que a gente estava combinados. Assim, eu cheguei no Canadá, eu não tinha emprego, eu não tinha casa, mas eu já estava mandando mensagem para a ONG falando: cadê meu gato? E aí foi assim que a gente adotou os nossos gatinhos quebecos. Incrivelmente, eles miam exatamente igual ao português, então não mudou nada. Mas é isso, agora é a nossa família de 4, que a gente inclusive mora aqui no Platô. Então esse bar a gente sempre passa aqui por perto, então eu tô bem feliz de estar conhecendo hoje. Isso que eu ia perguntar. A escolha do bar acabou sendo uma escolha... É meio Mútuo. conveniente. Uma escolha mútua, mas assim, eu sempre tento deixar perto dos convidados. Daí, no caso, o convidado inicial foi você, que a gente estendeu pra Milena. Mas você mora por aqui também, Milena? Não, eu moro em Hochelaga, na parte leste da ilha. Tá. Leste. Leste. Carioquíssima ela. Na parte perigosa, no gueto da ilha. Ou seja, você saiu do Rio e falou assim, eu não posso ir pra um lugar muito tranquilo. Exatamente. Eu tenho que manter um pouco de Rio de Janeiro em mim. Foi pra minha Eu vila. preciso, sabe, de uma violência pra E o que estar... você acha, amiga, morando em Rochelaga? Eu amo. É? Eu amo Hochelaga. Eu sempre lembro que você conta como as pessoas do teu trabalho reagem quando você fala que você é de lá. Engraçado, porque essa fama de Hochelaga ser gueto é uma coisa de quebecois mesmo, assim. Não é uma fama de imigrante. É. E pra mim, eu não vejo gueto nenhum. Eu não sei se eu tô na área errada de Hochelaga. Tipo, pra mim, assim, obviamente, nas estações de metrô, mas toda estação de metrô aqui tem uns doidinhos. É. Mas, no geral, as ruas são arborizadas, são calmas, são tranquilas, muito parque, muito bom pra criar família. Ô, Mi, tirando um pouco da propaganda do Hochelaga agora do podcast, piadas à parte, mas a Camila, ela veio pra cá acompanhando o Bruno, que ele recebeu uma oferta de trabalho. A experiência de vocês foi mais ou menos a mesma? Não, eu vim de visto de estudo, vim fazer um curso na Greystone, naquela leva que todo mundo veio. E aí meu marido veio com o visto dele aberto, e aí peguei PWP, enfim, agora a gente já tá no fim dessa caminhada. Mas ela começou com visto de estudo de marketing que eu vim fazer o curso. Tá, e então assim, quando você tá falando, você vem com visto de estudo, então em algum momento vocês estavam lá no Brasil, no RJ, e falou assim, deu. Foi uma coincidência de fatos, né? Eu acho que a nossa decisão, ela veio na pandemia. Na pandemia, eu acho que deu aquele momento em todo mundo, assim,
de tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Todo mundo em casa, todo mundo sem fazer nada. E aí bateu aquele negócio de eu tô fazendo o que eu deveria fazer, eu tô no lugar onde eu deveria estar. E eu não fugi do Brasil, a minha vida no Brasil era muito boa. Eu tinha uma relação muito boa com o meu trabalho. Qual que era a sua profissão no Brasil? Eu sou advogada. Uhum. E assim, eu tinha acabado de ter a Cecília. A Cecília nasceu em agosto de 2020. Então foi assim, bem quando a pandemia tava estourando, né? Uhum. Então eu tava de licença maternidade, eu não tava com problema no trabalho, eu não tava com problema em casa. Só que eu comecei naquilo, é isso que eu vou fazer minha vida inteira, pra isso que eu tô no mundo. E aí foi muito engraçado, porque eu tava vendo um vídeo no YouTube, na hora do almoço e tal, e aí totalmente do Neida, não era um Era uma assunto coisa que eu consumia, não era... Mas era assim, antes de você falar isso, era alguma coisa que você e o Felipe já tinham discutido alguma vez antes? Já. É o Mark Zuckerberg ouvindo a Deve Milena. ser. Eu e Felipe, a gente já tinha discutido sobre ir pra Inglaterra. Porque. Então, não é tão aleatório. Ah, é da rainha, tá quase ali também, né? Eu tenho o meu passaporte português e a tem empresa que o Felipe trabalhava no Brasil era uma empresa londrina. Então eles meio que conversavam sobre isso. Ele com a empresa dele e tal. E eu com o meu passaporte. Só que aí deu o Brexit. Aí eu já não achei tão boa ideia assim. A Inglaterra também não tem muita opção de cidadania. Acho que não tem nenhuma opção de cidadania. Eu não sei. Nunca foi plano meu sair do Brasil. Nunca foi. Eu tava bem na minha casa, eu tava bem com a minha família. Isso nunca passou na minha cabeça. E aí, do nada, nesse dia, eu tava zapeando o YouTube. E aí, o Canadá... O Canadá precisa de brasileiros. O Canadá precisa de imigrantes. Eu tava esperando Ai, ia ser ótimo. você falar essa frase. O Eu ia falar, Canadá amiga, ele precisa de precisa, ele quer. Não era assim, não. Mas era, tipo, alguma coisa de custo de vida no Canadá. Era uma coisa um pouco mais aleatória, Aí assim. você viu aquele vídeo do Cotisco, da galera com aqueles carrinhos rechados e falou, é isso que eu quero pra mim. Deve ter sido. Era um vídeo bem propaganda, assim. Eles estavam fazendo propaganda da Greystone. Era um... Já era um vídeo da faculdade. Sim, não era da faculdade, mas era uma influenciadora que Tava o fim falando. do vídeo era esse, sabe? Entendi. O fim do vídeo era entrar em contato. E se você quer vir viver isso, entra aqui na Você quer essa Greystone. vida no Canadá? Exatamente. Se inscreve e pague muitos Exatamente. $1000. Assim, ao longo da noite, provavelmente a gente vai entrar na discussão se foi certo, se foi errado, o que eu acho sobre isso ou o que eu não acho. Mas naquela hora me pareceu uma ótima solução, porque... Tá chegando a comida. Ei. Vamos. Thank you. Just Here's trabalho. fine. No, here's good. Thank you very much. Perfect. Thank you so much. Vou pôr um aqui. Sorry? I'm sorry? Ah, no, I don't think so. Thank you. Não dá pra ouvir nada que tá fora, né? Pois é, né? Bizarro. A gente fica no Edu nosso mundo Edições. aqui, né? Bom, não se preocupa, a gente vai cortar um pedacinho aqui se vocês quiserem ou não, mas faz parte do papo de Faz botecos. Ah, eu É não comida ligo. de- Assim, comida ó, eu de peço boteco. desculpa pra galera que vai ouvir eu fazendo... Entendeu? Mas... A magia da edição Tranquilo. faz assim. Ó, será que a gente consegue passar isso daí pra mim? Passa pra cá. Eu vou quente. deixar essas coisas um pouco mais pra cá, tá? Show. Por cá? Tá. Thank you Thank so you, merci. much. Me dá um garfinho. Dou. Bora lá. Mas a gente continua falando? Continua, pode Ah, então. continuar o papo. Depois a gente vai entrar na decisão se foi bom ou não. Mas na hora me pareceu uma ótima ideia, porque foi uma ideia muito rápida. Eu decidi que eu vi esse vídeo em julho de 2021. Em março de 2022 eu estava embarcando. Caraca. Então, pra mim, pra minha realidade, pro que eu queria, foi bom, porque foi rápido. Uhum. Sim. E foi basicamente isso. E acabou que me deu a vida que eu tô tendo aqui hoje, né? Foi graças a esse curso. Também hoje em dia eu tô trabalhando com marketing. Então, no fim, tudo se alinhou. O teu processo de visto foi tranquilo, mesmo estando no meio da pandemia? Tipo, foi rápido pra você conseguir a liberação, tudo? Foi. É? Foi rápido e foi tranquilo. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu ia vir em janeiro e não deu tempo do visto Tá. sair. Mas Mas eu apliquei, tipo, em novembro. antes da gente falar dessa parte de imigração, porque eu sei muita Sim. gente que tem interesse, né, de saber como que foi, etc. Timelines. Mas a gente vai voltar lá. Eu só quero conhecer um pouco do seu lado, Camila. Pra dar também um espacinho pra grávida comer. É verdade, né? E- Alimentar a Ela Livinha. Ela precisa alimentar bem.
E do lado de vocês, o Bruno tá... Cara, assim, foi acho que completamente diferente. E eu acho que isso também reflete na jornada que eu tive no Canadá. Um dos motivos de eu ter falado da Milena vir junto no podcast é porque eu acho que a gente teve histórias, assim, tanto de vida, quanto de carreira, quanto de percepção de vida no Canadá, muito diferentes. Em vários momentos a Milena foi a pessoa que falou, calma, vai melhorar. Eu não passei pelo desespero que você está passando no começo, mas vai passar. Então, assim, para mim e para o Bruno, o Canadá ele foi uma surpresa. Eu nunca vou esquecer, a gente tinha acabado de começar a morar junto, eu e o Bruno, a gente se mudou, eu tinha um apartamento em Curitiba, e o Bruno se mudou, acho que em outubro, novembro, e eu acho que foi ali por volta de fevereiro, ele estava trabalhando e no emprego dele no Brasil, como desenvolvedor, ele estava 8 anos na mesma empresa, e um amigo dele, um grande amigo dele, já estava morando aqui no Canadá. E a empresa desse amigo dele, que hoje é a empresa que meu marido também trabalha, ela tem esse procedimento de realmente fechar visto, se você quiser, fazem a LMIA, trazem um imigrante para cá. E do nada, eu estava trabalhando remoto aquele dia e o meu marido abriu a porta do quarto e falou, abriu uma vaga na empresa do César e eu acho que eu vou aplicar. E o César tinha chamado ele pra aplicar, potencialmente. E aí daí ele foi conversar com esse amigo dele, o César e a Mari, que já estavam morando aqui, eu acho que já devia fazer uns 6 meses, e aí ele conversou e ele falou, cara, essa vaga que você quer aplicar talvez não seja melhor, mas vai abrir uma vaga no time que eu já sou supervisor, então você vai ter que fazer o processo normal, todas as entrevistas, mas se você quiser, é muito certo. Vem trabalhar comigo. Exato. E foi isso. Então, assim, o Bruno, eu acho que a gente começou o processo ali por final de fevereiro, março, e em abril ele já estava começando a trabalhar para empresa canadense, com o foco de a gente vai passar pelo período de experiência de 3 meses e depois a gente começa o processo de LMIA e se tudo der certo, em janeiro do ano que vem a gente está no Canadá. Então foi assim uma coisa que até aquele momento eu nunca tinha pesquisado sobre vida no Canadá, eu nunca tinha visto um vídeo de compras no Costco e custo de vida. E aí foi naquele momento que caiu a ficha do cara. É uma experiência legal, eu vou começar a pesquisar. E aí como, imagino que muita gente que está vendo isso faz, YouTube, vídeo de todos os blogueiros que a gente já conhece mostrando a cidade. Achei muito legal, porque a gente caiu em Montreal na sorte do destino, mas hoje, se eu tivesse que escolher, eu escolheria Montreal. Sim. Acho que é uma cidade que tem muito a ver com o que a gente gosta. Tem muito a ver com assim, o perfil que a gente é como casal, mas a gente não escolheu Montreal que escolheu a gente. Legal. Então, foi assim, uma vinda para cá sem expectativa, e daí nesse 1 ano e meio, na verdade não, foi 1 ano. Nesse 1 ano, desde a contratação do Bruno até a gente desembarcar aqui em Montreal em maio, que foi o período que eu tive para ter essa realização que a Milena teve de a minha vida aqui tá boa, mas eu acho que tem mais. Eu quero viver num lugar que tenha segurança, que principalmente lembrando a relação... que Curitiba não compara com o Rio de Janeiro, Não, se a nem gente for falar de compara. segurança, né? Novamente, mais uma das diferenças. Quando eu converso com carioca fala, eu tinha medo de andar na rua. Gente, eu morei 10 anos em Curitiba e eu nunca presenciei uma situação de violência, nunca fui assaltada. Eu amava Curitiba, então eu acho que também o choque que eu tive chegando aqui em Montreal foi porque eu estava num lugar que eu gostava muito no Brasil e que eu me sentia segura, me sentia realizada profissionalmente. Eu vim para Montreal para ver o que mais a cidade poderia me trazer. E trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe todo o perrengue que imigrante passa, de pensar quem sou eu no mundo, quem vão ser meus amigos, cadê minha família, cadê o mercado que eu gostava de ir, sabe? Então, assim, foi um processo. Mas eu falo isso para todo mundo que conversa sobre por que você saiu do Brasil? No Brasil, a gente não tem muito contato com pessoas de outros estados, né? A gente fica lá na nossa bolha e pronto. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a conhecer pessoal de Curitiba, de São Paulo, do Nordeste, e eu cheguei na conclusão de que o Rio de Janeiro é o pior lugar do Brasil. Tipo assim, ele realmente... Tudo que tem de ruim, toda aquela imagem ruim que a gente tem do Brasil, ela vem do Rio de Janeiro. Da violência, do jeitinho brasileiro. Eu lembro de um áudio que foi compartilhado, acho que era no caso da guerra da Ucrânia, né? Eu disse, olha, sinto muito, é muito triste tudo que tá acontecendo na Ucrânia. Morre mais no Rio. Mas eu quero você, mas meu irmão, eu moro no Rio. O Rio aqui é uma guerra civil todo dia, né? Aí eu acho que a comparação fica um pouco injusta. Fica. Porque no Rio, tipo assim, se eu estivesse comparando Montreal com Curitiba, Florianópolis, eu estaria
num nível. Eu comparando Montreal com o Rio, Sim. assim, são Até disparidades. custo de vida, né, amiga? Se a Sim. gente para pra pensar, Você paga quem vem de São Paulo e do Rio de Janeiro vem de uma realidade onde o aluguel já é caro, Sim. o transporte já é uma coisa custosa, O que mercado demanda é mais tempo, caro. o mercado é mais caro. Eu, em Curitiba, eu sinto que sim, piorou nos últimos anos, mas eu ainda acho que era um custo de vida bem compatível com, pelo menos, o salário, por exemplo, que eu ganhava. É porque assim, deixa eu só fazer uma pequena aspas aqui, tentando Claro. ainda resumir o Rio de Janeiro. O pessoal que acaba vindo pra cá, queira ou não queira, é o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, tem uma condição Tem que ter. financeira, seja, que nem o Bruno, às vezes, tô falando que nem o Bruno, mas aconteceu comigo também, assim, a experiência de você ter um idioma a mais já ajuda no processo de imigração, Não, com certeza. por exemplo, por trabalho. Agora, assim, a maioria da população sofre muito no Brasil e não tem condições, às vezes, de Não. não ver como, tipo, não tem saída daqui, não tem Sim. como conseguir escapar, né? Sim. E a gente ainda é um privilegiado de a gente ter a Claro. oportunidade Não, de conseguir tá aqui. sair, né? Eu e acho chegar que a aqui. gente vive numa bolha, porque assim, se eu olho para as pessoas com quem eu convivia no Brasil, e isso também é uma coisa que eu acho que Montreal abriu meu olho, é perceber realmente o quão a gente está isolado de outras culturas, o quão isolado a gente está de problemas. Porque, por exemplo, em Curitiba, eu não via tanta população de rua quanto aqui, mas isso não quer dizer que isso não exista. É só que na minha bolha de privilégios eu não tinha contato com isso. E contato com culturas diferentes. Hoje eu trabalho numa equipe de 5 pessoas e cada uma veio de um país. No Brasil, quantas pessoas de outros países você conheceram? Sabe, é muito difícil. Você- Então, culturalmente é muito legal. Falando aqui. disso de cultura, quando você chegou aqui, né? Você e o Felipe chegaram, o Felipe ia buscar a parte de trabalho, mas você já estava inscrito para fazer o college. Sim. Como é que foi esse choque de cultura com o college? Eu não sei como que tava, assim, questão de idade do pessoal da sua sala, de... A gente entra nessa história do college e é um pouco diferente porque a Greystone ela é feita para isso. Todo mundo que tá lá... Para isso, você quer dizer, para ajudar no Pra processo imigração. de imigração. Exatamente. Todo mundo que tá lá tá mais ou menos no mesmo barco. Todo mundo que tá lá tá numa segunda graduação, porque o curso que eu vim fazer é um curso de pós-graduação. Então você obrigatoriamente tem que ter apresentado um bacharelado, uma licenciatura. E como Então- você disse, você era uma advogada e Sim. veio fazer marketing, né? Sim. Que rolê. É realmente Mas, uma grande é. mudança. Mas estava todo mundo, assim, no mesmo barco. Mas esse negócio da cultura eu também senti muito quando eu cheguei, porque realmente o preconceito que você tem no Rio não é o preconceito que você vê aqui. As pessoas, elas todas se dão bem, ninguém tá ligando, sabe? Ninguém tá ligando pra roupa que você tá vestindo. Uhum. Ninguém tá ligando se você tá de hijab, se você tá de kippah, se você tá... Assim, pelo menos eu não vejo isso na rua, sabe? Uhum. E você tem contato com isso. No Rio, pelo menos, eu nunca vi uma mulher de hijab. No Nunca. Brasil, acho que a gente vê bastante um preconceito racial do branco com o preto. E aqui que a gente tem uma mistura não só de Maior. raças de cor de pele, mas também de cultura, de religiões, vestimentas, E né? abre um diálogo muito bacana, Edu, porque minha Sim. filha me pergunta por que minha professora usa hijab? E eu tenho a oportunidade de explicar para ela, sabe? Tolerância religiosa, sabe? Que no mundo existem pessoas de todas as culturas, de todos os lugares. No Rio, você não tem muito essa oportunidade, sabe? Eu acho muito bacana. Não, e assim, um ponto que eu acho legal também fazer um PS é quando a gente fala de vir para um país novo e entrar em contato com novas culturas, tem sim um lado muito positivo e muito engrandecedor, mas também tem os choques culturais. E que assim, eu não imaginava que eu ia ter. Eu sou aquariana nata, gosto de pessoa diferente, gosto de tudo é que é inevitável. diferente. Mas assim, a partir do momento que você começa a conviver, você percebe, puta, tem muita... Pode falar palavrão. Mas mete um puta Mas que aqui. caralho. Você percebe realmente diferenças que, assim, te fazem questionar, inclusive, por exemplo, o jeitinho brasileiro, coisas que da nossa cultura. Fazem Exemplo, sentido, né? você manda áudio, eu tô andando na rua, eu tô mandando áudio. Dentro do trem que eu pego todo dia para ir pro trabalho, se eu fizer isso, as pessoas vão me olhar com cara feia. Então, não só apontando a cultura dos outros, que às vezes nos incomoda, a gente também se revê e percebe, a nossa cultura também ela pode ser incômoda para outras pessoas. Então, assim, nesse sentido, Montreal, eu acho que mudou muito a minha cabeça sobre realmente o tamanho do mundo e como cada cultura
completamente diferente uma da outra, Apesar sabe? das pessoas serem diferentes e cada um tem uma cultura diferente, todo mundo se respeita. Né? Sim. Isso que você quer dizer, né? Que assim, que nem a gente falou, a gente vê judeu e a gente vê muçulmano, todo mundo andando na rua e todo mundo se respeita. E Sim. Isso é bem muito legal mesmo, assim. E a gente falou um pouco dessas culturas, né? Desse choque inicial, mas a gente tá aqui, não somos todos brasileiros e existe alguma pequena, comparado com os outros países, claro, mas ainda existe uma comunidade brasileira aqui. E foi assim, graças a essa comunidade brasileira que vocês se conheceram? Vocês se conheciam? WhatsApp. Então, eu queria poder falar que foi uma história muito bonita. Eu e a Milena se conhecendo, a gente andou na rua. Nós estávamos no programa de imigração e nós nos conhecemos antes de vir. E eu ouvi esse sotaque carioquês. Não, gente, foi no grupo de WhatsApp, reagindo à mensagem uma da outra, falando groselha, entendeu? E acho que se juntando contra certas pessoas, certos blogueiros. Opiniões. Eu acho que assim, o que uniu a nossa amizade foi a fofoca. Começou na fofoca. Foi porque eu tava desempregada. Então, assim, quando eu cheguei, eu tava desempregada, eu tinha muito tempo. Não que hoje eu não tenha, eu tô sempre acho que eu ainda tava estudando quando a gente se conheceu. Foi há um ano atrás. Eu entrei nos grupos mais em julho, agosto. Foi por aí que a gente se conheceu. Então eu tava começando a trabalhar. Mas tinha tempo pra estar no Zap. Foi 100% grupo de WhatsApp, o que eu acho que é uma ótima dica. É isso que eu ia falar. Pra quem não tem ideia do que a gente tá falando, né? Você vai conhecer no WhatsApp. No WhatsApp não tem a opção de você chegar lá e você... Conheça alguém. Cara, tipo que bom, né? Porque se tivesse, ia ser aterrorizante. Brasileiros na sua área. Esse daqui tá parecendo as propagandas do site. vira Tinder, vira Badu. Tá parecendo aquelas propagandas de site de... de outras coisas. Não. É que assim, existem alguns grupos de WhatsApp que foi criados pela comunidade brasileira, que assim, a grande origem, que eu digo, da comunidade brasileira é um grande grupo do WhatsApp, de Facebook, foi criado há uns anos atrás, que tem lá, se você vai ver, entre 20 e 50 mil pessoas fazem parte daquele grupo. Cara, é muita gente. Só que aí existem as comunidades menores, né, os grupos de WhatsApp menores, e graças a esses grupos de WhatsApp de brasileiros, vocês trocaram mensagens e aí... começou a nascer a amizade. A gente começou a perceber que certos assuntos a gente tinha afinidade, a gente pensava igual. E nisso a gente foi criando. Não só eu e Camila, outras meninas também. Tem um grupo, assim. Hoje eu brinco que eu tenho vários subgrupos. Porque tudo começou num grupo que é chamado Bate-Papo Montreal. Se você é imigrante, eventualmente, em algum momento da sua jornada, você vai ouvir falar desse grupo e você vai entrar nele. E aí, dentro desse grupo, eu acho que eu conheci, assim, se eu fosse chutar um número de pessoas, eu diria que hoje, na minha vida, tem umas 20 pessoas que eu conheci naquele grupo, que daí realmente formaram mini-grupos, né? Mas, assim, são pessoas que hoje são e foram muito fundamentais, assim, no meu primeiro ano. Porque, graças a Deus, assim, eu e o Bruno, quando a gente chegou, a gente tinha esse casal de amigos, né? O César e a Mari, que moravam aqui, que foram, assim, padrinhos mesmo. Ajudaram muito a gente a entender todo o funcionamento da cidade, a levar no código quando precisou. Mas depois, para além disso, a gente também conheceu muita gente e gente muito diferente. Então, assim, no caso da Milena, eu sinto que a gente bate muito as ideias, mas hoje eu fico feliz de poder falar que eu sou amiga de pessoas que têm crenças diferentes das minhas, que têm visões políticas, ideológicas diferentes das minhas. Então, e são pessoas que são muito importantes e que seguraram a minha mão nesse primeiro ano aqui. Porque, para mim, foi um primeiro ano, assim, uma montanha-russa de emoções, assim. Então foi bem legal. Você, Mi, seu primeiro ano, você lembra alguns dos perrengues, alguma coisa que você acha que assim, que... Você lembra? O olhinho tremendo, lembro. Não vamos falar dos traumas, talvez. Olha, o primeiro ano, acho que pra todo mundo... Nossa, sim. É a treva. É sabático, gente, é a treva. É o terror. Porra. Você esquece a língua, você esquece... Você vira uma criança. Você vira bilingual, entendeu? Porque eu vim aqui falando português e inglês somente, e hoje em dia eu falo um português mais ou menos, um inglês com muito sotaque e um francês bem... Não, e você vira uma criança. Não, peraí, não fala criança não, porque eu tenho certeza que a sua filha aprendeu francês muito realmente, mais amiga Mileninha, Cecilinha tá arrasando. Ontem ela olhou na minha cara... Mamãe, tem uma Cecília nova na minha creche que fala português. Agora eu tô falando português, né, mamãe?
Ela não sabia direito qual língua que ela tava falando. Amiga, é eu no meu trabalho. Meu chefe esses dias falando comigo e eu, beleza. Aí ele fez uma cara e eu falei assim, means ok. Eu, beleza dele. Beleza? Mas assim, tem muitas situações. Uma situação... E eu acho que é muito bom a gente normalizar isso. Porque os blogueiros, eles aparecem de carro zero em 2 semanas. E tipo assim, não é assim que funciona. Talvez funcione pra um ou pra outro, não é assim que funciona pra todo mundo. Assim que eu cheguei no voo da Air Canada às 5 da manhã, peguei carro, vamos na IKEA comprar colchão, o básico. Porra, Fui mas na peraí, IKEA, você não saiu do aeroporto e foi pra IKEA, né? Fui pra IKEA, Que isso? fui pro Walmart comprar lata de lixo, Edu. É muito diferente quando a pessoa vem sozinha e quando a pessoa vem com o filho. Quando a pessoa vem com o filho, ela tem que ter um mínimo de estrutura Não, dentro mas peraí, da casa. agora a gente vai ter que fazer uma comparação. O que você saiu do aeroporto e você foi pra onde? Eu passei no Tim Hortons pra Tim Beats. Foi literalmente. Uma menina do RH da empresa do meu marido, fofíssima, Marieve, deu carona, ela fez o nosso transfer e a gente ficou na casa de um outro colega do Bruno pra cuidar do gato dele. E literalmente, minha primeira parada canadense, isso era tipo 8 da manhã. Tim Horton. Tim Hortons, French Vanilla Latte, caixinha de 10 Timbits e eu tava muito feliz. E foi isso. Aí a gente foi pra casa e dormiu. Pra mim, eu cheguei já com o meu dia organizado. Minha primeira refeição foi as almôndegas da IKEA. Mulher. E tipo assim, foi o dia... primeira refeição, hein? Pensando bem, não foi uma boa escolha. Mas Não. foi assim, o dia inteiro na pauleira. Pauleira? Foi o dia inteiro na pauleira. Aí chegamos em casa, arrumamos as coisas, abrimos o colchão, parará. Minha filha dormiu. Vocês foram pra Airbnb, amiga? Onde é que vocês foram? Já tava com Já a casa tava com alugada. Ah, entendi. Eu organizei tudo, sentei na soleira da porta, me acabei de chorar. Ah, O que que eu lindo. tô fazendo aqui? Ah, não, pera aqui. No primeiro dia. Cara, Eu demorei 2,5 pra chorar. Mãe, que ideia de merda! O que eu tô fazendo aqui? Fui me enfiar nesse buraco. Em qual época do ano você chegou? Porque eu acho Março. que isso também... Em março? Março Finaleira é de uma inverno? péssima... Não, mas peraí. Deixa eu fazer esse aspas que eu sempre faço meio que com todo mundo que participa. Você já tinha viajado pra algum país de Sim. frio? Já tinha curtido um inverno Sim. antes? Mas março aqui, quem não conhece, é complicado porque tá frio, sim. Mas tá Só tudo que feio. é uma penumbra, exatamente. Tudo é meio escuro, as neve ruas são todas derretendo. sujas. Enfim, eu quero a minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Que ideia de bosta. Eu larguei o conforto do meu lar no Rio de Janeiro pra fazer esse caceta. Eu não... Você vira uma criança, sabe? Tipo, no Rio... Você sabe como você tira a carteira de motorista, você Sim. sabe como é que você vai pro hospital, você sabe como que você marca uma consulta médica. Aqui você tá aprendendo tudo de novo. E Milena, assim, até hoje eu não sei marcar uma consulta médica. Inclusive, quando eu precisar, eu vou ligar pra você e falar, Milena, tudo dói. Me leva. não. E Nossa. além de tudo, você tá marcando uma consulta médica com um quebeco muito do mal-humorado do outro lado da linha. Te Que às vezes perguntando não por tem. que você não sabe marcar a caceta da consulta médica, que é a coisa mais fácil do... Enfim. É um aprendizado. Eu acho que o começo, eu sinto que ele... E, gente, não interessa o quanto de vídeos você assistiu, Sim, o quanto não de interessa. suporte você tem. Eu e o Bruno, a gente tinha literalmente pessoas que pegaram a nossa mão e nos ajudaram, e ainda assim é um sentimento de você estar perdido. E ao mesmo tempo que você tá feliz por ter chego, você tá preocupado por tudo que você tem que organizar, e você tá meio perdido do tipo, por onde eu começo? Sim. E é das coisas mais básicas, é tipo, chip do celular. É as coisas mais Eu básicas. andei, a gente chegou aqui em maio, tava muito quente, gente, tava tipo assim, 35 graus, eu sou curitibana. Eu não sei o que é 35 graus na minha cabeça. A gente tinha que comprar o chip do celular, então, consequentemente, a gente tava sem internet na rua. Cara, eu rodei aquela René Levesque atrás de uma loja da FIS, porque eu achei que ia ter uma loja da FIS. Eu andei 2 horas para comprar um chipzinho da FIS, não consegui. Eu e Bruno brigamos, voltamos para casa, eu com a cara de bunda. Beleza, passou. Literalmente, a gente abriu o computador com a internet, jogou FIS e tinha uma farmácia que na vendia esquina. o chip na esquina. Na esquina. Então, assim, é esse tipo de coisa que você percebe. No Brasil, você esquece como é o sentimento de não saber. Você chega no mercado, você não sabe onde está o creme de leite. Mulher, creme de leite aqui no Canadá é uma diferente, questão. é. Assim, a gente vai começar a falar de comida porque eu tenho raiva da cebola. Eu acho que assim, a gente deve ter se conhecido na época que eu tava no surto da cebola. Porque eu odiava as cebolas aqui do Canadá, porque elas. Gente, assim, ó, vem comigo, você é brasileiro, vamos falar de cebola. A cebola do Brasil, você consegue picar ela bonitinha porque ela é rígida.
E ela é compacta, você consegue picar. A cebola daqui, entre as camadas, ela tem uma gosma. É um cebolão, né? Não, é um cebolão do tamanho de uma cabeça. Você vai picar, vai um lado da cebola pra lá, o outro pra cá e a faca pra frente. Eu passava uma raiva com a cebola daqui, que toda vez que eu ia cozinhar eu ficava puta. Então, assim, é das coisas mais pequenas e mais triviais que você percebe. Eu tenho que aprender tudo do zero. Mas eu acho que é um sentimento que eu não quero perder, sabe? Porque, tipo mulher, Mas peraí, não, eu tô qual? muito De medo? feliz. de lembrar. Não, Sabe, tudo bem. de lembrar desse sentimento. Não, eu lembrar quero que- lembrar, mas eu não quero passar raiva com cebola mais, não. Eu fiz terapia, eu tô curada. Porque eu sinto que talvez quando você tá aqui há 10, 15 anos, você não lembra do perrengue que foi o início. Ah, E eu entendi. quero, eu quero muito lembrar, sabe? Porque eu acho que isso valoriza muito a nossa Isso. trajetória. Sim. E Mas isso assim, nos faz ter empatia pelos outros também. Porque eu tenho a impressão de que tem gente que tá aqui há muito tempo e a pessoa acha que o recém-chegado tem que se virar. Sim. E, tipo assim, não é bem assim, porque o recém-chegado já está se virando, né? Não, e Não a é gente porque ele tá te esquece. perguntando onde é que é a FIS, que ele não tá se virando. Ele Assim, está ele se tá, virando. ele tá se virando na René Levesque Sim. durante 2 horas andando no calor. Ele tá, mas. Não te custa nada, Não. que tá aqui há 10, 15 anos, responder uma pergunta, Sim. ser gentil, sabe? E eu acho que a comunidade brasileira, e aí Edu tá aqui há mais tempo, você também tá aqui há mais tempo, eu sinto que a comunidade brasileira ela é o 8 e 80. Sim. Você tem pessoas que, Muito cara, bondosas. vão... Milena, você é essa pessoa que vai falar, cara, eu tenho o carro, você tá precisando ir na IKEA? Vamos na IKEA. Deixa a Cecília no parquinho da IKEA, eu te ajudo. E você também tem pessoas que perdem essa empatia e que para elas PR não muda nada, tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar mesmo. Todo mundo passa por isso, então você tem que passar por isso. E Formação parece, de caráter. e parece muito trivial as coisas que a gente está falando, mas ela que nem eu falei, eu dei o exemplo da cebola, mas a gente está falando de entender sistema médico, entender sistema bancário do Canadá, que é completamente diferente, entender uma fatura de cartão de crédito aqui no Canadá, até hoje eu não entendi direito. Tá? é negócio de score de crédito, Exato. tem muita coisa pra você... É assim, é você aprender a pegar a linha de metrô, é você aprender, por exemplo, quem chega no inverno, é você entender que roupa você precisa, que roupa você não precisa. É você entender, cara, eu cheguei no mercado, cadê o arroz e feijão? Qual é o arroz que eu compro? É o basmati, by the way, é esse que você compra. Então, assim, é o do galo, tem que ser o do galo e o saco de pano. eu compro aquele do Kotsko que o saco é um indiano. de pano! Não, o que eu compro ele é de plástico e ele é brilhosinho, ele é todo bonitinho. Então, assim, é das coisas mais pequenas até as coisas maiores. Também acho. Então, assim, é muita coisa. Realmente, daria pra gente fazer só um podcast de coisas que você aprende no primeiro Chegando ano de aqui. Canadá, porque é muita coisa. Porque são coisas que você aprendeu na sua vida instintivamente. Em 10, 15 anos. E aqui sei você lá. percebe que não é tão instintivo assim. Não. É em francês. Começa por aí. Então, são coisas que você vai aprendendo ao longo dos anos Sim. que de repente você tem que reaprender em uma semana. Sim. Mas assim, é gostoso. Também tem o lado bom, sabe? Tem. Quando você consegue. Cara, eu fiquei Fazer um tão... estrogonofe. Quando você consegue abrir a sua conta no banco, quando você consegue fazer o estrogonofe, quando você descobre que a carne moída do Kotsko, ela tem muita gordura, mas existem outras opções. Aqui tem 3 opções de carne moída. Exato. Não tem só uma. Você não moe a carne. No Brasil, eu quero um patinho moído, eu quero um... Não. Não, aqui só tem uma opção, só tem uma carne e aí são 3. Ou ela é magra, ou ela é meio magra, ou ela é gorda. E aí Exato. a Camila comprava gorda e achava que a carne Não, daqui pelo que era amor de ruim. Deus, eu tava ficando cheia de espinha, entendeu? Não vamos entrar em detalhes banheirísticos, mas assim, eu tive também a saga do eu não aguento mais. Carne moída. Não, e eu lembro que eu falava com a Tássia, uma grande amiga nossa que entende muito de imigração, um dia que o Edu precisar de um podcast de como Eu- migrar, é a O Tássia. dia que ela quiser participar, né? Não, a Tássia é Assim, um crânio. Já Então, chamamos assim, bastante, mas um dia, Tássia, um dia queremos vai, você aqui. um dia vai. Já- Então, a Tássia foi a pessoa que falou, mulher, compra água de garrafa que vai resolver o teu boutique. Foi isso. Então, assim, de imigração a boutiques, a Tássia que me ajudou. Então, assim, gente, é muita coisa que você aprende nesse primeiro ano e eu acho que daí também tem a diferença, que nem eu falei, pessoas que vêm para o Canadá, que têm uma jornada de anos se preparando e sonhando e processos imigratórios super difíceis, elas chegam aqui mais preparadas e realizadas do que eu cheguei, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês duas. Tem gente que às vezes pensa assim, olha, cheguei no Canadá, eu tô focado aqui, eu preciso aprender o idioma, seja o francês ou seja o inglês, e eu não quero ver brasileiro. Eu quero ficar longe da comunidade brasileira. O que vocês diriam
pra esse tipo de pensamento? Ou, tipo, qual seria o seu Eu era contra... essa pessoa. Argumento Você? a favor ou contra essa Não, pessoa? não que eu não queria ver brasileiro, mas é porque eu cheguei aqui, eu tinha muito na minha cabeça que eu ia fazer amigos canadenses. Não Olha. era que eu não queria brasileiros, mas eu tinha botado pra mim de eu vou fazer amigos, porque, gente, o meu marido, ele trabalha numa empresa que as pessoas são jovens, são muito legais, na idade dele, muito participativas. Então, o que eu tinha pensado? Eu vou chegar no Canadá e eu vou conhecer pessoas da minha idade, canadenses, eu vou fazer amigos, eu vou chamar pra ir lá em casa comer feijoada. E não é isso que acontece. E eu vejo isso acontecer em raríssimos casos. Você Então, acha que- graças a Deus, eu tive a comunidade brasileira para não me sentir tão isolada e sozinha. Essa parte que você fala que você acha que não acontece, entra naquela discussão que a gente tava de culturas diferentes. Exato, de estilos- exato. É bem diferente. Eu vou contar uma história aqui só pra Edu fazer o corte. Corta, Edu. Assim Corte que um eu- pouquinho. Assim que eu cheguei, eu tava no Walmart, comprando a porcaria da lata de lixo. Ai, não é. Eu e meu marido. Literalmente assim que eu cheguei, no dia que eu cheguei no Sim. Canadá. Cara, a primeira dia. preocupação da Milena é onde é que eu vou jogar meu lixo, bicha? Nossa, pensa no desespero. Eu queria uma mop. Enfim, tava eu no Walmart, eu e Felipe rodando, fazendo nossas compras com o nosso carrinho, falando português, conversando com o outro sem problema nenhum. E a gente ouve outro casal falando português. Aqui é muito comum, brasileiro é igual barata. Tanto a comunidade brasileira quanto turista brasileiro, tem em todo lugar do mundo. Você vai andar na rua e você vai Vai ver uma escutar havaiana. E E eu, você tipo vai ver assim, uma havaiana. E eu, tipo assim, caraca, casal de brasileiro, chegou meu momento. E aí, tipo, eu falando português com o Felipe, chegando perto deles, no que eu chego perto deles, eles trocam pro inglês. Te juro. Aí eu fiquei Não. assim, na hora, eu não Que entendi. brega, gente, que brega. Na hora eu não entendi direito qual que era o rolê, sabe? Mas Nossa, depois, brega. depois que eu comecei a ter contato com a comunidade, que eu vi que isso é muito mais comum do que a Sim. gente acha. Eu E não entendo. a minha opinião sobre a sua pergunta é que a pessoa tem que ser muito corajosa É. pra passar por esse rolê de imigração, achando que não precisa da ajuda de quem já fez Sim. isso antes dela. Uhum. A pessoa tem que ser realmente, tem que ter umas bola de ouro. Eu sabe? falo, ou, por exemplo, você chega numa situação, Vídeo Bruno, que já chegou com um círculo de pessoas e amigos do trabalho, que assim, se ele, quem fez o nosso transfer foi uma canadense. Mas se ele precisa É, de conselho migratório, ele não É. vai pra Não. canadense. com certeza. Mas assim, o que Não, eu... mas assim, vamos lá, Pode se a gente falar. tá falando especificamente de imigração, tem gente que vai assim, não, eu vou procurar um advogado de imigração E quebecois. a pessoa tem que ser corajosa, ela É. vai, tipo, gastar muito mais, Não, concordo. ela vai passar muito mais raiva. Eu sabe? acho que corajosa é um bom termo. Eu Sim. converso com as pessoas no trabalho, eles têm curiosidade sobre as minhas origens e tudo mais, e a pessoa não tem ideia do que é, eu Não. preciso me inscrever no Rankill. Porque a pessoa tem Rankill desde que nasceu, ela nem, ela nem Gente, sabe o que é isso. Assim, choques sabe? canadenses que as pessoas têm quando a gente fala o que é um processo Eles migratório, não sabem. eles não sabem que a gente fala português no Brasil. Já briguei de faca quase falando é português, não é espanhol. Quando eu falei o custo do PR, eu nem cheguei a falar dele e Eles tal. não Quando eu sabem. falei o custo do PR, inclusive essa semana, para minha landlord, Quebeca, falei, olha, sabe quanto que custa um PR para um casal? Tá ali entre 5 a 7 mil dólares. Ela ficou chocada. Ela falou, mas esse dinheiro vai para onde? Eu falei, vai pro governo. governo. Ela ficou chocada. Então, assim, são várias coisas que nem imaginam, sabe? Não, eu acho ótimo, assim, amizade com canadense. Amizade... super legal. Eu tenho amigos africanos, eles fazem. Uma vez, eu tenho. O Felipe, assim que chegou, fez amizade com um africano na warehouse da Dollarama e eles ficaram, assim, best friends. E eu já fui em potlucks. Muito legal. Sabe, potluck é o quê? Festa americana. Sei. Que cada um leva um negócio. Ai, que delícia. Chama potluck, é aquele evento de tipo... Desculpa, um eu te leva um- tesourei aqui no Brasil, a galera chama de festa americana. Eu ia falar, meninos trazem salgado, Isso. meninas Isso. doce. E Cada um menina leva- lava bebida. Cada um É. leva uns negócios e, tipo assim, você prova culinárias maravilhosas. Eu tenho uma amiga canadense que, tipo assim, a filha dela é amiguinha de Sicília e ela é ótima. Só que uma amizade é baseada em o que você tem em comum com a pessoa. Tipo assim, experiências que você partilha junto com a pessoa. E quando eu converso com canadenses, o assunto fica limitado. Porque o momento que eu tô passando na minha vida agora, eles não se identificam e vice-versa. É. Então, assim, na minha cabeça não faz sentido uma pessoa que não se comunica com a comunidade brasileira, principalmente nesse início, sabe? Sim. Talvez uma pessoa que já esteja super estabilizada aqui há 20 É. anos, talvez ela não goste. Não, eu concordo.
Eu acho que realmente o termo que você usou, corajoso, faz muito sentido. E eu acho que às vezes tem até um quê de teimosia também. Pode ser. Ou realmente, e infelizmente, aquele sentimento de agora eu estou no Canadá e eu sou canadense. E não faz sabe? sentido, Por não faz elenco. sentido. A gente Tô vai falando- ser sempre imigrante. Não, tem. Não faz sentido, tô falando aqui para a garotada, igual tal qual Eliana. Para Mas, tipo agradar. assim, uma ou outra experiência ruim com um outro brasileiro não faz a comunidade toda ser ruim. Não. Então, se você se decepcionou com uma pessoa ou outra, tem muita gente na comunidade que tá muito disposta a ajudar. Tem. E sabe, é tipo abrir a mão e abrir, tipo, uma mesa de bar e tudo Sim. mais. E você vai se sentir muito mais feliz se você tiver um círculo de amigo pra passar por esse rolê todo que Sim. a E gente outra passa. coisa, network, eu sinto que é importante em todos os lugares do mundo. Network, exatamente. E quando a gente fala de emprego, bom, é só Aqui- ver Felipe, por exemplo. Tipo, Aqui, Eu quero network. falar de emprego, eu quero escutar um pouquinho da experiência É. de vocês, que assim, agora vocês duas estão trabalhando. Graças No a caso Deus. do Bruno, o Bruno veio trabalhando. Não sei É. se você consegue falar um pouco pelo Felipe, porque você veio estudando e ele, tipo... Tá, beleza, e agora eu vou procurar um emprego. Você falou que ele caiu na Dollarama. Foi o primeiro emprego dele? Ele tá na Dollarama até hoje? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre. Mas o... Olivia está mastigando. Conta pra gente um pouco você, o Camila. Então, Porque vamos entrar como num você disse, assunto polêmico. Você veio com visto de trabalho aberto. O que você fazia no Brasil antes? Eu vim. Então, no Brasil, e isso eu acho que é uma coisa que realmente talvez eu possa compartilhar com pessoas que estão escutando e estão vindo, é procurar emprego no Canadá. Já foi muito mais fácil do que é atualmente. Hoje em dia é bem difícil. E no Brasil, eu trabalhava numa empresa multinacional que inclusive tem sedes, é bem conhecida aqui no Canadá, a ExxonMobil. E eu era analista financeira. Meu cargo, inclusive, era em inglês, eu trabalhava em inglês e por isso eu criei essa falsa ideia de que chegando no Canadá, o meu currículo, tendo isso, ele teria algum tipo de peso ou iria facilitar. Breaking news, não facilitou. Eu não lembro agora do número exato, mas eu cheguei a aplicar assim, gente, acho que foi para mais de 60 vagas. Se eu não me engano, foram 80, mas eu vou chutar 60. Você tinha uma planilha. Eu tinha uma planilha, Acompanhamento. então eu anotei. LinkedIn, a maioria você aplicou? Eu apliquei muito pelo LinkedIn e muito pelo Indeed. Aham. E teve algumas empresas que eu apliquei pelo site da própria empresa. Certo. E, gente, é muito difícil, porque quando você chega como. E qual foi o meu plano, né? Eu comecei a procurar emprego um mês depois que a gente estava aqui no Canadá, que aí eu já tinha resolvido aluguel, rank, banco, tudo. E eu comecei a procurar emprego e eu me dei um prazo de 45, 60 dias, ou seja, 2 meses, para eu procurar um emprego na minha área. E quando eu quero falar na minha área, eu estava procurando empregos, eu era analista financeira, eu estava procurando emprego de, assim, assistente, coisas bem... Como falou assim, level. digamos, dando um passo pra trás em nível de carreira, Eu diria que eu estava dando uns 3 as vagas que eu estava aplicando. porque eu tava... você já tinha experiência no Brasil, você já É. falava inglês e você E eu tava... imaginei assim, pô, cara, eles vão ver que eu era analista financeira numa A multinacional que, ExxonMobil. inclusive, eu fazia fechamento e eu conhecia, por exemplo, o fechamento americano e canadense. Então, eu imaginei que isso fosse ter algum peso. E eu apliquei para essa quantidade absurda de vagas e eu tive 2 retornos apenas. E assim, o retorno que eu tive, inclusive que hoje é a empresa que eu tô, então respondendo a sua pergunta do hoje, eu trabalho na parte de recebíveis, então eu ainda estou no financeiro. Foi de uma empresa que, como eu falei, eu trabalho numa equipe onde meu diretor financeiro é romeno, o analista financeiro, ele é sírio, eu trabalho com uma menina que veio da China. Então, assim, eles viram o meu currículo, eles me chamaram porque eles conseguiram olhar além do país que estava escrito lá na experiência. Se fosse outras empresas, não teriam olhado. E foi o que aconteceu. Então, foi um processo, assim, também de muita quebra de expectativa. E qual que era meu plano? Se nesses 2 meses eu não tivesse conseguido, aí eu iria para o entry level. Graças a Deus, o Bruno, ele tinha, né, essa segurança financeira de permitir que eu tentasse entrar na minha área. Então, se tiver uma dica que eu possa dar para as pessoas que estão vindo com visto aberto, tenham um planejamento financeiro para quanto tempo eu posso tentar aderir no meu mercado. E se não, depois se abrir para ter a experiência do entry level, que querendo ou não é o que faz a diferença no currículo, a experiência canadense. Famosa experiência canadense. É isso, eles liam o meu currículo e eles viam lá, ExxonMobil, legal, Brasil, eu não era nem olhada pelas empresas, então foi um processo bem dolorido. Eu acho que é importante falar sobre esse preconceito. As pessoas acham que não tem, mas tem, assim.
A Tem. minha empresa, eu tive uma experiência diferente em questão de ambiente de trabalho, porque a minha empresa, eu achei que eu ia chegar e ia ter vários imigrantes, porque o Canadá é feito de imigrantes. A gente precisa de imigrantes. Sim. Todo mundo lá ou é quebecois ou é francês. Tem Sim. muito francês aqui. Tem muito francês aqui. E eu tive um baque, assim, porque eu achei, o meu francês cheio de sotaque vai passar. Todo mundo vai ter sotaque. Nada disso. Nada disso. A minha experiência aqui foi mais tranquila, assim. Uma das decisões boas que eu tomei, não foram muitas. Só pra lembrar, dar um passo pra trás aqui. Você era advogada no Brasil, Advogada. você E fez vim- o curso vim de fazer o marketing. college. Isso. Não é que você voltou a advogar aqui ainda, né? Não, a minha ideia ao vir aqui era que eu não queria voltar a advogar. Ah, você já não queria mais Não, eu advogar? falei, a advocacia é muito pesado, muitas horas, muito estressante. Você validar o seu diploma aqui, apesar de ter muita gente que fala, não, é só fazer, não é só fazer. É, o famoso é só, nunca é só, né? Só fazer, só que o primeiro passo é, você precisa achar um body, fazer um pentagrama, dar 10 mil dólares e É só. passar por uma prova vendado. É só. É muito, muito caro, muito custoso emocionalmente. Você tem que fazer um curso muito difícil. Enfim, fazer várias provas muito difíceis. Eu não vim com a ideia de trabalhar no direito, nem de validar diploma. Eu vim com a ideia de trocar mesmo a minha profissão. Mas uma das coisas que eu fiz boa desde que eu cheguei foi que eu mantive o meu emprego no Brasil. Eu fiquei trabalhando, então, no escritório que eu trabalhava até eu me formar do college. Então isso deu tanto a mim quanto a minha família um respiro muito bom, porque mal ou bem a gente conseguia pagar as contas, era o dinheiro para pagar as contas. Se você vem como estudante, você só pode trabalhar 20 horas, até depois podia 40 e tal, mas enfim, foi um dinheiro que me pagava mais do que o que eu conseguiria trabalhando aqui. E eu fiquei trabalhando na firma que eu trabalhava no Brasil até eu me formar no college. Quando eu me formei no college, eu falei, bom, vou tentar Faz parte do final do college, você tem que fazer um tipo de um estágio, alguma fazer um coisa assim. co-op. Ah, chama co-op? Mas eu não fiz. Quer dizer, Seria equivalente ao estágio no Brasil? seria Ok. equivalente ao estágio. Estágio obrigatório, né? Estágio obrigatório, mas enfim, terminei. Terminei a história do college, vou colocar meus currículos no mercado. E o meu currículo não valia absolutamente nada no mercado. As pessoas não entendiam Não. uma advogada Querendo ir para marketing. num cargo entry-level de marketing. As pessoas não entendiam. Foi o Meu que aconteceu currículo- comigo tentando, porque dessas 80 vagas que eu apliquei, eu tentei aplicar, acho que por umas 10, 15. No seu nível. Não, eu tentei Ah, aplicar mais para pra- coisas assim, Scrum Master, PO, PM, porque era uma coisa que eu queria. Aham. E o meu currículo, embora ele não tivesse escrito, eu trabalhei com Agile pelos últimos 4 anos. Então eu Aham. pensei, pô, a pessoa vai ler meu Vai ler. currículo. Eles não vão. Não, o currículo não fazia nenhum sentido. Eu acho que a pessoa via a inteligência artificial, eu não sei, ela achava que eu tinha aplicado errado. Porque o meu currículo não fazia nenhum sentido. Eu, em vaga de analista de marketing, Advogado. com bacharelado de direito, eles aqui não entendem que você não pode exercer a sua profissão. Sim. Eles aqui acham que uma advogada ganha 150 mil, não faz sentido nenhum você estar aplicando uma vaga de marketing. E eu não tive, assim, nenhuma sorte. Aí foi um anjo que caiu na minha vida. Uma esposa de um colega meu, que ela é diretora na empresa que eu tô trabalhando hoje. E ela literalmente me arrumou de QI. Foi tipo assim, ela me colocou lá dentro. Eles só fizeram mesmo umas verificações de língua, porque era uma empresa francófona. Mas eu tenho certeza que se não fosse isso, Sim. eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu não sei se talvez se eu tivesse voltado para a área do direito, eu não sei se eu teria arrumado outra coisa. Pegar alguma coisa como paralegal, enfim, Mas foi 100% QI, que é o que eu quero entrar, que a Camila estava falando de network. Aqui network vale muito dentro de ambiente de trabalho. Vale muito mesmo, assim. Vale. Muito mais do que no Brasil, eu tenho essa impressão. Sim. QI bem dado, ele te coloca dentro, de onde você quiser, Sim, sabe? Com certeza. E se você não tem QI, você vai penar, você vai patinar. Vocês querem um exemplo desse negócio de como o nosso currículo ele não é visto e como a comunidade Não é. brasileira se ajuda? Eu entrei na empresa que eu estou trabalhando em setembro e parei de aplicar para vagas, obviamente. Eu consegui o meu primeiro emprego, eu só queria quitar meu faixa e ganhar meu primeiro salário em dólar. E nisso foi eu acho que foi em fevereiro desse ano. Acho que foi em fevereiro, março desse ano.
eu recebi uma ligação de um número dos Estados Unidos, falei, é golpe, atendi. E era um recruiter de uma empresa falando, olha, você se inscreveu por uma vaga aqui pra gente lá no passado, a gente reabriu a posição e a gente tá muito interessado no seu perfil. Aí eu falei, poxa. Esquisito. Aí eu falei, olha... É golpe. Aí eu falei, muito obrigada, né, mas eu já tô recolocada. Ele falou, não, então deixa eu te explicar por que a gente quer muito que você faça pelo menos uma entrevista. A pessoa que tá abrindo essa vaga, que vai ser sua chefe direta, é brasileira e ela conhece a empresa que você trabalhou no Brasil e ela conhece a federal que você estudou. Aí eu falei, caraca, o maluco sabe o que é uma universidade federal? Aí eu falei, eu não tô interessada dele, não. Por favor, uma reunião Conversa só com com ela. ela. Aí eu falei, tá bom então, né, vou pra ver qual é. Marquei, acho que isso foi num sábado de manhã, o que já era uma red Caramba. flag de que a empresa trabalhava muito. Uhum. E eu marquei na segunda-feira, que era um feriado aqui no Canadá, segunda red flag, e marquei a conversa com a menina, que era brasileira. Eu tive uma conversa super legal com ela era de Curitiba. Inclusive trabalhou em empresas que eu conhecia, enfim, uma pessoa muito legal. E ela me explicou o que aconteceu. Ela falou, olha, a gente fechou a vaga no passado e o seu currículo ele não chegou até mim. E a gente fechou a vaga com uma pessoa que não deu certo, que não tinha as qualificações que a gente buscava, e acabou que a recruiter que fez esse filtro não está mais na empresa. Qual e aí, filtro? em vez da gente reabrir a vaga, a gente foi dar uma olhada nos currículos que ela já botou na pilha de descarte, sem nem passar pra gente. E o seu tava lá. E não é só recruiter, não. Hoje É. em dia, esse primeiro filtro é sempre feito por inteligência artificial. Sim. É. E o pessoal de RH sabe que tem filtro de universidade. Eu só quero gente que foi formada na UCAM, ou na McGill, ou na Concórdia. Universidade de Sherbrooke, que seja. Nem faculdades assim tão, mas Sim. não, a Universidade Federal do Rio de Janeiro não está dentro desse filtro. Com certeza. Não. Com certeza, sabe? Então, realmente foi um choque, assim, pra mim, porque ela falou, o seu perfil, você era exatamente com as skills que a gente precisava. A gente precisava de uma pessoa que tivesse trabalhado com os sistemas que você trabalhou, com a experiência prévia que você tinha, e o seu currículo ele só não chegou até mim. Não sei por quê. No fundo, nós dois sabíamos, Sim. a pessoa que recrutou já nem estava mais lá, e enfim, acabei não aceitando a vaga, porque eu estava feliz onde eu estava. E, enfim, é isso, assim, realmente, é difícil, gente, é difícil. É Tipo, possível? É. Eu consegui, mas é um conseguir que demanda E vai muita ter- resiliência. E vai ter muita gente que vai discordar, vai falar que não, que o emprego aqui é muito fácil, que eu tô super colocada, que eu consegui meu emprego em uma semana. Só Lembrando que aqui a gente tá falando de duas profissões diferentes, né? Sim, Nossa, gente, área financeira e marketing. E com o background que eu tinha de financeiro, tranquilo, mas a Milena era advogada. Então, assim, a gente podia dar tiro pra muito lado. sim. Só que, tipo assim, o network que a gente fez na nossa vida, seja voluntariamente, ou seja, involuntariamente, como é o caso dessa brasileira aí que viu o meu currículo, ele é muito importante, sabe? Muito. Meu marido também hoje em dia tá colocado por causa de brasileiro. E ele também emprega bastante brasileiro. Sim. Que a Camila tá aqui que não me deixa mentir. Vira e Sim. mexe, eu tô nos grupos. Gente, Pelo amor tem de uma Deus. vaga na empresa. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, Milena falando, alguém aí tá querendo trabalhar? Felipe tá precisando, mande currículos. Sim. Até eu vou mandar daqui a pouco pro Felipe. E ele realmente prioriza, porque assim, brasileiro é brasileiro, né? Tem a ética de trabalho diferente. Sim. Isso é uma coisa, gente. Trabalha bem. A gente pode falar muita coisa de brasileiro, a gente pode sim tecer as nossas críticas, mas o povo brasileiro ele é um Trabalha. povo muito trabalhador. Os brasileiros muito são melhores do mundo. esforçado. Receba. Receba, pô, estamos aí nas Olimpíadas ganhando ouro no judô. Enfim, a gente é um povo muito trabalhador e muito comprometido. Eu uso sempre o exemplo do aqui no Canadá, se assim outras pessoas receberem a tarefa de mexa o copo para o lado, o copo pode estar furado. Eles não vão falar nada sobre isso, eles só vão mover o copo, porque o trabalho deles não é falar se o copo está furado. Isso é muito verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que também reconhecer o nosso potencial como trabalhador, porque a gente ética- trabalha muito bem, a a ética de do trabalho. brasileiro é diferenciada. Assim. Eu não consigo pegar um copo furado e não falar, ô galera, tá cagando tudo Furado. aqui, entendeu? Ou Tá pegar um furado. esparadrapo, É. tipo, pronto. Já fiz um remendinho. Vai um pouco do que a gente tava falando. Tem do lado positivo e do lado negativo, claro. O jeitinho brasileiro, mas assim, eu também gosto de falar a arte do desenrolo. A gente é Que o criativo. brasileiro é desenrolado, né? Pra Perfeito. O brasileiro é criativo, o brasileiro é disruptivo. Tem brasileiro que usa isso pro mal, pra passar outros pra trás? Tem também. Brasileiro Mas é podia dar uma aula de golpe com os golpes porcos Podia. aqui do Canadá. Que aqui o golpe é no SMS falando, sou do Banco Desjardins, passe a senha. Mas é minoria, porque o É pessoal minoria. que tá fazendo É. cagada chama muita atenção, sabe? Chama, pior que Mas chama. é minoria.
Isso é até uma coisa, a comunidade brasileira é uma comunidade que, assim, é Pequena. grande, mas é pequena. Todo mundo se conhece. conhece. E, enfim, isso reforça também o quanto é importante você também reconhecer que essa comunidade ela pode ser uma boa rede de amparo e rede de apoio mesmo. Show de bola, show de bola. Gente, eu tava só batendo o olho aqui, que já deu quase 1 hora de conversa aqui. E a gente, Se pelo visto... deixar, a gente fala aqui até amanhã. Fala. Eu gostaria de ficar até amanhã, afinal é sexta-feira. Mas daqui a pouco a merecemos. Elze vem tocar a gente. Porque a Elsa já veio falar com a gente que vocês vão gravar, vamos, então... Enfim. Mas entrem no grupo do bate-papo, que Camila tá lá pra falar sempre. Milena já não tá porque eu mais. fui expulsa. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Agora que a gente tá meio chegando perto do final do podcast, tem gente que tá escutando o podcast que é novo aqui, tem gente que tá aqui faz Oiê. bastante tempo, tem gente que tá no Brasil ainda, né? Venham. Bom, acho que você já resumiu bastante, mas assim, agora aproveitando que a gente tá chegando perto do final do verão, o que você falaria mais pra essa galera aproveitar da cidade, alguma coisa assim? Nossa. Eu vou deixar, acho que... Milena, você é mais positiva. Gente, Montreal no verão, você É quer ser tudo. negativa? Não, Não, eu acho positiva. que eu vou falar então primeiro e depois você termina bonito, tá? Tá, vai. Você aí que tá no Brasil, pensando em vir pro Canadá, venha. Porque eu acho que na vida é muito importante a gente se arrepender das coisas que a gente fez do que daquelas que a gente deixou de fazer. Ai, concordo. E eu tô falando de arrependimento porque existe sim uma parcela dessa comunidade que vai vir pra cá e não vai se adaptar e vai voltar, e você tem que estar pronto para essa possibilidade. Eu apostei todas as minhas fichas emocionais, financeiras e de plano de futuro e de carreira, porque no Brasil, como eu falei, eu estava muito bem colocada, em investir nesse sonho que caiu no meu colo. Nesse 1 ano e pouco, você disse que valeu a pena? Eu digo que valeu a pena, mas foi um valer a pena muito sofrido. Eu passei assim emocionalmente eu passei por muitas perdas no sentido de você ver que a vida do Brasil, e isso é uma coisa que você tem que pensar antes de vir para cá, a vida do Brasil ela vai continuar sem você, e você vai perder coisas muito importantes. Eu ligo para minha mãe e eu vejo o cabelo da minha mãe branquinho e eu não vi isso acontecer, sabe? Então, assim, tem um lado maravilhoso. Montreal é uma cidade deliciosa no verão, é uma cidade linda no inverno, quando neva, quando não neva fica parecendo Silent Hill. Tem muita coisa boa, mas assim, você tem que estar também olhando para as coisas que você pode de alguma maneira ver se vai se encaixar para você ou não. Deixa sabe? eu fazer uma última pergunta que eu lembrei agora, então. Eu esqueci de perguntar a sua idade, eu não quero saber a sua idade, porque homem não pode perguntar a idade de mulher, eu sei que é feio. Pode perguntar. Mas o que eu ia falar assim, nesse 1 ano aqui, você acha que você amadureceu Meu em um Deus. ano equivalente a alguns anos de Brasil? Gente, eu acho que assim, a fibra emocional e de maturidade que você desenvolve é muito grande. Sabe aquele desenvolvimento que a criança tem do aprender a falar, aprender a andar, aprender a contar, aprender a tudo? Você tem isso versão adulta em Montreal e no Canadá. Não, só quem conseguiu tirar a carteira daqui, com Sim. o Quebeco falando do outro lado através de um microfone. Nossa. E você tentando entender o que aquele homem tá Verdade. falando. E ele ficando com raiva. Sim. Não, o amadurecimento que você tem aqui, eu não sei. Eu no Brasil, eu era bem bobinha. Sim. Você tem que aprender, porque aqui, e isso, uma coisa que eu até queria falar no podcast, uma coisa muito boa que o Canadá me trouxe, por exemplo, foi amadurecimento financeiro. Porque no Brasil eu tinha o privilégio Você tem de um apoio. receber o meu salário, gastar o meu salário, receber o meu salário, gastar o meu salário e não guardar. Porque se desse alguma coisa errada, eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai, família, eu tinha emprego, entendeu? Então, assim, amigos, o Canadá me ensinou a guardar dinheiro, a ser responsável financeiramente, a ter um plano de futuro, a me inteirar na política local para entender como que tá a imigração, se vai afetar ou se não vai afetar. Sim. Eu Então, não assim, sei- vale a pena. Eu não sei, porque pra mim a maternidade veio junto, que é uma coisa que É. também te amadurece. Então eu não sei Foi um atribuir o empurro, né? peso a Mas cada peraí, um. você tá falando a maternidade da Cecília quando você tava no Brasil? Ou... Da imigração, entende? A imigração, a maternidade, elas vieram meio juntas, sabe? Entendi, entendi. Então eu não sei o que me amadureceu mais, mas o fato é que hoje em dia eu não tenho medo de fazer nada. Sim. Eu não tenho medo de fazer nada. No Brasil, eu sempre estava tentando dar minha responsabilidade para outra pessoa. Arrumava Ficar uma na zona de desculpa. conforto. Ah, Felipe, resolve pra mim. Ah, mãe, resolve pra mim. Ó, eu tô com esse problema. Quem que vai Sim. resolver pra mim? Hoje em dia, apesar de eu não gostar, É você não tem por você. nada que eu não consiga resolver. Eu ligo pra quem for pra ligar. Sim. Eu falo com quem for pra falar. Sim. Eu tomo esporro de policial. E assim, vida que É isso. segue. Vida É que porque segue. assim, no começo, né, lógico, agora a gente tem uma amizade com mais pessoas, depois de tempo vai passando aqui.
Mas quando chega o casal, Você tá é o sozinho. casal e acabou. É. Tá né? sozinho. Aí a gente pode fazer um outro podcast, chama Sim. Todos os Casados, e falar, e aí, como foi para o seu relacionamento esse primeiro ano aqui? Não, É você bomba? tá sozinho e você É tá bomba? muito sozinho. Porque, tipo assim... Cada um experiencia uma coisa, então mesmo como casal, você ainda tem a sua realidade individual, que é única. E você tem as pessoas no Brasil que você pode desabafar, você segue com seus amigos, você segue com a sua família, Tem mas uns são grupos coisas... que você É. cultivou durante anos e anos e Sim, anos no e Brasil. aí- Só que são coisas que É. eles não entendem. Entende? Não. Eu ligo pra minha mãe e falo, porra, mãe, o Não. Ranquil não quer renovar minha carteira. Ela não sabe nem o que é ranquil, pô. Ela vira pra mim, Falando. ela vira pra mim e fala, poxa, filha, sinto muito. É. Mas assim, o que ela vai fazer, sabe? É por isso que eu falo, assim, a minha consideração é, Canadá vale a pena? Vale, pra quem quer que ele vale a pena. Porque estar aqui é uma escolha. É uma escolha muito pessoal. E eu acho que você foi uma das muitas pessoas que me deu esse conselho do reflita o que te trouxe até aqui, se isso é suficiente para você querer continuar. É uma escolha é muito importante, pessoal. Eu, É. acho que eu acho que a coisa mais importante quando você emigra é você ter pra onde você volta. Uhum. É você, tipo assim, é você ter conforto em não dar certo, sabe? Porque eu acho que se você O vem... que é normal, né? O que é Hoje em normal. dia. Eu acho que se você vem apostando tudo, tipo assim, vem de casa, vem de carro, me endividei, parará, não vou voltar de jeito nenhum. A pressão que você tem é muito, muito, É. muito grande, é uma pressão desnecessária. Sim. Se você vem, tipo assim, vou ver qual é, não dá. Se der boa, voltei. Deus, se não der, eu volto. Eu facilita. volto ainda com um puta currículo. Falei pra Camila, você pode Sim. mentir no seu currículo. Fala que você estava lá trabalhando. Fala que você estava trabalhando Então, de diretora. Exato. Mas então, assim, olha, para finalizar a minha parte, eu acho que o Canadá ele é um país que ele vai te amadurecer, ele vai abrir seus olhos para culturas diferentes. Você vai se você se organizar financeiramente, ainda dá para fazer dinheiro aqui no Canadá, Dá. guardar dinheiro, construir patrimônio. Para mim, no Brasil, a ideia de comprar uma casa, comprar um carro, eram assim inacessíveis na realidade que eu vivia, que ainda assim era uma realidade de muito privilégio. Então, assim, o Canadá, ele é um país muito legal. Mas o processo imigratório, principalmente no primeiro ano, ele é um processo difícil, é um processo de ganhos e perdas. E eu acho que você tem que estar emocionalmente preparado para absorver essas duas coisas e lidar. Eu não acho que o Canadá é um país que te acolhe, sabe? Eu acho que a propaganda que eles fazem é muito diferente da realidade. As pessoas que eu digo, as instituições canadenses, elas não estão interessadas de te deixarem aqui. Tipo assim, sabe? Eles querem pegar o teu imposto e eles querem que você vá embora. O atendente do SAQ, ele não, da carteira de motorista, ele não faz questão que você tenha uma carteira de motorista. Nossa, Deixa eu resolver desculpa, seu vou ter que problema. fazer essa piada que você falou essa aí que eu sei. Pô, você não posso comprar um vinho? Não, não vinho, não. Gente, eu demorei uns bons 2 meses para entender essa- a diferença, tá? É. Porque eu vi as pessoas falando de ir no saque, levar documento. Eu falei, mas gente, caraca, que documento que você leva para comprar pinga? Tipo assim, o governo não tá interessado em fornecer uma creche pra sua filha pra você ir trabalhar. Sabe, são coisas que no Brasil parece que mas não é bem assim. É você por você mesmo. Você tem que correr atrás e você tem que fazer. Por isso que eu falo que eu não acho que ele te acolhe. Sabe? Eu acho que você tem que correr atrás mesmo. E se você não tá disposto, É muito doído É e muito é uma doído. queda muito grande. se você vem com essa imagem que a mídia passa, e eu não digo mídia de blogueiro não, porque você vê reportagem fantástica sobre isso. Sabe? Para Sobre mim, o Canadá a maior. precisa de imigrantes. O canadense ele é simpático e educado. Ele é Tá bom, esbarre em alguém na rua para você ver se você vai ouvir um désolé ou um tabarnak. É, tipo assim, tenta falar português no metrô, que alguém vai gritar que você quer ensinar um par francês. É. Tipo assim, e o problema é seu, sabe? O problema é seu. Então eu acho que a pessoa que vem com essa imagem idealizada que a mídia passa, O ela primeiro passeio ali na Berri já vai cair por Que eu terra, acho que, né? de certa forma, eu acho que eu fui essa pessoa. Porque quando eu Todo pesquiso. mundo é, Eu acho que eu Camila. fui, eu acho que eu fui. todo mundo não tem como. Porque o pessoal fala, é só você buscar informação na internet. Tá, mas se eu visse que o Canadá, que eu não acho que é, tá, gente? Estou dando exemplo. Se eu visse Canadá é uma bosta, eu não ia vir pra uma bosta, eu ia ficar lá na Não. minha bostinha brasileira, que tem farofa. Thank Assim, you. Mas assim, Thank you so much. a realidade Sorry que for a the gente. A realidade que a gente vive, acho que não importa em que lugar, nunca é o que a gente vê no YouTube ou o que a gente vê no Instagram.
Não, Né? Você tem isso- que viver pra você sentir de fato que... Isso porque eu vim numa realidade muito cômoda, assim. Eu falo isso pra todo mundo, sabe? Eu vim de uma Mulher, e forma... tu veio como estudante, que pra mim é uma das formas mais, assim, Não, mas eu nunca perdão da passei- palavra dedo no cu e eu gritaria. nunca passei perrengue de emprego. Meu marido conseguiu se colocar É. muito bem aqui dentro. A Cecília se adaptou muito bem, minha filha se adaptou muito bem. Eu não passei por porque, assim, perrengue. Apesar de não ser o jeito mais fácil de imigração, Não é. o deles deu tudo É. certo. Deu. tudo E a certo. gente sabe, tem gente que... Tem casais que acabam, Pega separam. PGWP curto, Tem- não consegue Tem gente emprego. que tem vários problemas no processo de Tem imigração. criança que não se adapta. Sim. Sabe, várias coisas. Você não conseguir emprego. Sim. Várias coisas podem acontecer. Você arrumar um apartamento que tá todo cheio de bad bugs e aí você perder um depósito. É. Isso acontece. Nada disso aconteceu comigo e mesmo assim o perrengue foi grande, sabe? Foi. É um susto. Eu acho que assim, é um susto, mas também assim, ó, você que tá aí ouvindo, se você tá vindo pro Canadá ou você tá aqui no Canadá no seu primeiro ano, a Milena falava isso pra mim e eu falava, Calma. Milena, você é carioca, muito positiva, eu sou curitibana cinza, tudo vai dar errado. A Milena sempre falava pra mim, o primeiro ano é o mais difícil, quando virar o primeiro ano você vai entender as coisas e vai passar. E pra Gente, quem tá foi de uma college. foi uma mágica. E Ba- pra quem tá de college, estende isso até o fim do college. É, pra A mim, vida, quando o college termina, é, É muito outra. melhor. pra mim, ó, dia 28 de maio, que fez um ano e um dia, parece que Virou a tirou um chave. peso e virou a chave. Tudo que tava, assim, me incomodando, assim, que não tava tão bom, melhorou. Eu tô com novas perspectivas, mudei para um apartamento relações maior. familiares, É. relações de Você cria amigos. teus grupos. Agora, Você que nem cria- eu falei, eu exatamente. tenho meus vários mini grupinhos que eu amo muito e que eu tô aprendendo a ver como minha nova rede de apoio, que assim, já são há muito tempo e agora caiu a ficha de que a minha vida tá aqui no Canadá. Então, a vida que eu tinha e que eu passei tanto tempo sentindo falta no E Brasil, essa ela não questão- existe E essa mais. questão de rede de apoio é muito bacana, porque no Brasil você tem amigos de 30 anos. É. E aqui você acha que você nunca vai ter esse tipo de relação. Mas você vai, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo fudido É. igual. Então a pessoa, ela se abre. Tipo assim, tem pessoas que eu conheço há 2 anos que eu converso diariamente. Parece que que eu tem tenho um relacionamento de 20 de anos. de anos, assim, sabe? Tipo assim, Então, eu conheço a Milena há um ano e eu não imaginei que eu ia estar passando a mão no umbigo dela falando com a neném. Então, É. assim, agora é isso. Sim. Eu acho que tem muita coisa boa. Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada muito gratificante se Sim. você estiver alinhado com os objetivos que o Canadá pode te oferecer, que são segurança, independente de onde você vem no Brasil, a possibilidade de você andar na rua com o seu celular e você não ter medo de ser assaltado, a possibilidade de você poder sonhar. Isso é uma coisa que me deixa tão triste, porque o brasileiro ele é um povo sonhador e o Brasil ele não permite você sonhar. Não. Você não consegue pensar, puta, eu quero ter o carro do ano, No ou Brasil, assim, eu quero eu tava- construir família grande. Eu tava até falando contigo isso outro dia. No Brasil a gente sobrevive, a gente aceita o que tem, sabe? Tipo, Sim. o emprego que nos é oferecido a gente aceita, a condição de moradia que nos é oferecida a gente aceita, a gente vai sobrevivendo. Aqui você consegue realmente escolher o que você quer fazer, escolher o emprego que você quer estar, escolher quantos filhos você quer ter, escolher aonde Sim. você quer morar, sabe? É muito diferente, eu acho. Você acha isso, Edu? Você que já tá aqui há 1001 anos. Não é tanto tempo assim, mas assim, de fato, as oportunidades aqui. Hoje em dia. Peraí, eu me travei aqui, porque eu falei recentemente com um amigo sobre isso, ele falou assim. Hoje aqui parece mais ou menos como o Brasil era um pouco nos anos 90. Que você tinha muita oportunidade, você abria um negócio e dava certo, você fazia não sei o quê, e as coisas aconteciam. Sim. E no Brasil hoje em dia tá muito mais difícil. Tá. E aqui ainda assim parece do tipo. A terra tá fértil pra Sim. todo mundo, pra fazer qualquer É. coisa. Eu acho que Você tem quer que ter fazer. resiliência para Sim. semear a terra. E resiliência para passar o primeiro ano, ou no caso do college, os 2 anos do college. Enfim, acho que você tem que ter resiliência. Mas as coisas se acalmam. E se não se acalmarem, como a gente tem gente, só amigos, volta. como a gente tem conhecidos que voltaram, volta, vai Tem comer problema, picanha. não tem problema que tá nenhum. tudo bem hoje em dia. Tá tudo bem. Não tem... Não é problema Assim, nenhum. a não ser que você saia do Brasil devendo pra agiota, daí você não volta. Volta isso- pra outro estado. Aí volta pra outro lugar, muda o nome. A Argentina tá logo ali também. É. Camila, Milena, queria agradecer muito demais o papo com vocês, foi Yeah. sensacional. Ei. Vocês querem deixar Instagram pra alguém seguir vocês? Gente, meu Olha, Instagram eu só posto foto do pistache da macadâmia. Eu ia falar isso. Meu Instagram, pra quem quiser seguir, @culpa da Milena. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Só que postar mesmo, não posta nada. Só O tem- meu é só tem Cecília lá. CAAK, com 2 As, Ferronato.
Nossa, que difícil. Bom, os links Mulher, existem muitas Camila Ferronato por aí. Bota na legenda Vai aí, tá ó. na- Cá Ferronato, sigam para fotos de gatos. vai estar na descrição aqui do podcast. E eu de reclamando novo. de algumas coisas do Canadá. Eu reclamo também, tá? Se quiser ouvir reclamação e negatividade, siga aqui. É, mas só que você tem que estar nos melhores amigos. É verdade, eu só posto dos melhores amigos. Eu não quero ser demitida. Então É isso, tá bom. Edu. Obrigada pelo convite. Obrigada Milena, pelo obrigada convite, por foi muito topar bom o o papo. convite. Valeu, gente. Em breve a gente tá de volta aí com mais episódios de Papo de Boteco espalhados pelos bares de Montreal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.